Então, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um resumo básico sobre os três principais indexadores da economia brasileira, tá? Que são o Selic, o CDI e o IPCA, tá? São os três principais, a gente vai ver um resumo ali do que eles são, para que eles são utilizados, tá? Então, os indexadores, eles basicamente são taxas, tá? Que são atreladas a determinados ativos, muito utilizados no âmbito da economia e do investimento, dos investimentos, tá? Então, são taxas, são valores percentuais que são utilizados ali na economia, no ambiente, no âmbito da economia e dos investimentos, tá? Investimentos de renda fixa, principalmente, tá? Renda fixa. São usados como referência para reajustes de contratos ou valores de ativos, né, de investimentos, produtos e serviços, né? A gente tem um exemplo ali, por exemplo, do IGPM, que é o índice utilizado para os locatários, né, dos imóveis ali, para repassar, né, aliás, dos proprietários de imóveis para repassar para os locatários, tá? Que são as pessoas que alugam os imóveis. Então o valor do aluguel ele é controlado, ele é regido aqui, né, como por esse valor de base aqui que chama IGPM, tá? Só um exemplo aqui de um indexador que é utilizado para controlar, né, o valor de um contrato, contratos de aluguel, por exemplo. Vamos começar com o IPCA, tá? Que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é medido mensalmente pelo IBGE e ele representa a variação dos preços de uma série de produtos e serviços no país. Então, ele não é um índice que mede isoladamente o aumento de um produto ou de um serviço, ele representa o aumento de uma série de produtos e serviços do país. Ou seja, ele mede a inflação, tá? O IPCA é o índice oficial aqui que mede a inflação do Brasil. Então, basicamente, né, se a gente somar ali tudo que os percentuais de aumento de uma série de produtos, por exemplo, alimentos, eletrônicos, serviços de entretenimento, educação, lazer, enfim, e vários outros, né, exemplos, a gente fizer uma média do aumento, né, de quanto está aumentando as coisas, a gente tem o IPCA, que nesse ano aqui está chegando na casa dos 10%, tá? O que é uma inflação bem alta aqui para o Brasil, tá? E basicamente o IPCA, né, o índice da inflação, né, quanto maior for, pior, porque ele indica a desvalorização do dinheiro, tá, da nossa moeda nacional. Ou seja, quanto maior o IPCA, quanto mais for o IPCA, menor o poder de compra do brasileiro, né, com a moeda oficial, no caso aqui com o real. Então o que tu comprava, por exemplo, ano passado com R$ 10, o mesmo produto esse ano vai custar 15. Significa que teu dinheiro está desvalorizando, está valendo menos. Tu fica mais pobre, né, consegue comprar cada vez menos. E a inflação ela depende basicamente do equilíbrio entre essa balança aqui, né, que é a injeção de dinheiro, né, no mercado central aqui pelo Banco Central, né, pelo governo, e a produção de riqueza, né, de produtos e serviços do país, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, tá? Quando essa balança ela está em equilíbrio, a inflação ela é controlável. Agora, quando essa balança pende aqui mais para o lado do dinheiro, né, ou seja, quando o governo ele injeta dinheiro de uma forma meio desregulada, né, de uma forma desproporcional ao crescimento interno do país, ao PIB, né? Ou seja, a emissão de um dinheiro ali sem lastro, né? Sem uma origem, né, atrelada a esse dinheiro, a inflação acaba aumentando, tá? Porque basicamente ali, quando você tem mais dinheiro circulando no mercado sem que haja um aumento de produtos e serviços internos, né, que são os produtos que chegam no consumidor final, ou seja, representa a riqueza interna do país, tu vai fazer com que o dinheiro consiga comprar cada vez menos, né? Tu vai inflacionar ali os preços, eles vão subir, que tem mais dinheiro sendo injetado sem que haja o aumento da riqueza interna do país, e aí a inflação acaba subindo, tá? Então, quando essa balança está desequilibrada aqui, a inflação acaba subindo. A taxa Selic, tá? A Selic ela é basicamente o sistema, significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Que é a taxa básica de juros da economia, né? Talvez o indexador mais importante aqui do país. Ela é atualizada a cada 45 dias pelo Copom, tá? Que pertence ao Banco Central do país. Então, o Banco Central aqui que regula, né? Que define a taxa Selic. E ela é utilizada principalmente pelo Banco Central para controlar a inflação, né? Ou pelo menos para tentar controlar a inflação. Então, se a inflação está subindo, né, quanto maior a inflação, maior vai ser a taxa Selic ali que o governo vai impor, né, que ele vai colocar para tentar conter a inflação. Porque a taxa Selic ela é utilizada como referência para várias outras taxas, né, por exemplo, de empréstimos e financiamentos. E aí, se o governo eleva a taxa Selic, ele vai desestimular as pessoas a contraírem financiamentos, ou seja, vai desestimular o consumo. Desestimulando o consumo aqui, o governo consegue manter, né, essa balança aqui entre o dinheiro circulante e o produto interno bruto. Porque se a Selic está baixa, as pessoas vão consumir mais, isso aqui vai inflacionar, né, sem que haja necessariamente um aumento, né, dos produtos do PIB do país. Isso aqui vai inflacionar e aí os preços vão subir.
Agora, se a riqueza ela aumenta numa proporção igual do aumento de gastos, né, da procura das pessoas pelos produtos e serviços, a inflação ela é controlada. Então, para conter esses gastos das pessoas, né, esse lado da balança aqui, o governo ele eleva a taxa Selic e assim desestimula o consumismo, né, desestimula as pessoas a comprarem. Tá? Então é uma forma, né, bem questionável, né, pelos especialistas ali, mas é a forma que o governo utiliza para conseguir controlar a inflação, tá? Elevando a taxa Selic. A Selic também ela é um indexador atrelado a certos investimentos, como por exemplo o Tesouro Nacional, né, o Tesouro Selic, alguns investimentos ali também de renda fixa ali que são de bancos, de empresas também, né, podem utilizar a Selic, mas o principal é o Tesouro Selic, tá, que é o título público, né, um dos programas de título público do Tesouro Nacional, Tesouro Selic. E ele basicamente ele rende, né, o dinheiro da pessoa conforme a taxa Selic do país, tá? Que é atualizada a cada 45 dias. Então, quando o Banco Central eleva a taxa Selic para tentar conter a inflação, ele também atrai investidores ali, né? Atrai pessoas para injetar dinheiro no Tesouro Nacional, né? Injetar dinheiro no governo. O Tesouro Selic ele é utilizado pelo governo para os propósitos deles, né? Para educação, economia, enfim, para diversas áreas que ele queira utilizar. Então é uma forma também dele conseguir arrecadar dinheiro, né? Atraindo investidores ali na renda fixa atrelada a esse indexador aqui quando ele aumenta a taxa Selic, tá? Aí depois por fim tem o CDI, tá? O CDI basicamente é o certificado de depósito interbancário. Ele representa ali a taxa de referência ali que os bancos vão ter para emprestar dinheiro aqui um para os outros, tá? Porque não é só as pessoas que pedem dinheiro para o banco, os bancos também se emprestam dinheiro ali mutuamente, né? E a taxa que é utilizada para manter esses empréstimos aqui em equilíbrio é o CDI, certificado de depósito interbancário, que é uma taxa que acompanha basicamente a Selic, tá? E também pode servir de indexador aqui para determinados investimentos, como CDBs, LCIs, LCAs, que são investimentos em bancos, né, de renda fixa. Então o CDI ele é basicamente utilizado para isso, né? E ele rege aqui os empréstimos aqui que tem entre os bancos, tá? Bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Era só um resumo básico aqui sobre as três principais taxas da economia, né? O IPCA, o CDI e o Selic. Qualquer coisa deixar nos comentários aí, se puder deixar o joinha no vídeo eu agradeço. Obrigado, valeu!